Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 520 visados. O som de movimento veio ao longe. Ni Yan e Xie Yao apressadamente colocaram de volta seus equipamentos enquanto um gigante flamejante se aproximava. Ni Yan olhou para o lado dele. Os lindos olhos de Xie Yao tinham um charme indescritível e atraíam os olhos dele. Ni Yan sentiu um fogo acender dentro dele. Depois de passar pelo caso anterior, o relacionamento deles avançou mais um passo à frente. Um pouco mais tarde, Ni Yan começou a atrair novamente os gigantes flamejantes. Os dois agiram da mesma forma que antes, matando e subindo de nível. Os segundos se transformaram em minutos e os minutos em horas. A cerca de 20 minutos da caverna flamejante, uma equipe de expedição de 300 homens estava indo em direção às partes mais profundas do Ravina Leso. Eles estavam se preparando para caçar o Lorde do nível 90, Macaco do Trovão. Esses 300 jogadores eram precisamente as forças das Kickers United lideradas por Blade Light e Smoke Stab. Eles eram o único time de expedição na Ravina Leso. Neste momento, eles eram o único time capaz de enfrentar os Lordes do nível 90. Um macaco do trovão emergiu no espaço aberto à frente. Parecia um gorila gigantesco com pelo cor bronze que brilhava e crepitava com eletricidade. Era uma existência formidável que podia controlar livremente os raios e os trovões. Depois de descobrir o grupo de Blade Light dentro de seu território, o macaco do trovão soltou um mugido profundo que sacudiu todo o chão. Os jogadores rapidamente se espalharam de forma coordenada. Blade Light ergueu seu escudo de nível 100 e avançou em direção ao macaco do trovão. Blade Light empurrou o escudo no macaco do trovão. O macaco do trovão soltou um rugido de dor. Ergueu os braços gigantescos e bateu em Blade Light com a força de um deus do trovão. Blade Light ergueu o escudo para bloquear. Com um clang alto, ele foi empurrado vários passos para trás. No entanto, ele imediatamente recuperou o equilíbrio e correu de volta. Graças aos esforços de Ni Yan, Blade Light foi equipado com equipamento nível 100 de grau ouro negro com os requisitos de nível reduzido. Sua defesa era incomparável, fazendo ele parecer uma fortaleza ambulante. O macaco do trovão só podia causar cerca de 1000 de dano a ele, enquanto ele tinha mais de 6.000 pontos de vida no total. Ele não teve problemas para tancar o macaco do trovão. Se fosse outro lutador de mesmo nível, mesmo que tivessem a mesma quantidade de vida, eles ainda morreriam em um único golpe. Uma luz suave envolveu Blade Light quando os sacerdotes na retaguarda restauraram sua vida de volta ao máximo. Como ele não estava sofrendo muito dano, o trabalho deles era bastante relaxado. Com Blade Light assegurando o agron do macaco do trovão, os outros lutadores avançaram e cercaram Nu. Os paladinos e berserkers também se posicionaram. Neste momento, todos os 170 magos levantaram seus cajados e impiedosamente bombardearam o macaco do trovão com magias. Magias de raios, gelo e de fogo corriam em direção ao macaco do trovão de todas as direções. Entre os magos, o mais chamativo era, sem dúvida, Tang Yao em suas vestes vermelhas carmesim. Até mesmo uma Arcane Fireball aleatória sua causa mais dano do que qualquer outra pessoa. Devido ao seu dano ser muito alto, ele teve que fazer uma pausa entre os lançamentos, ou seria arriscado atrair o agron. O macaco do trovão rugiu furiosamente, desencadeando uma investida de ataques infundados de raios. No entanto, mal fazia qualquer dano a Blade Light. Sua barra de vida nunca caiu abaixo da metade. Blade Light é invencível. Nada pode arranhá-lo. Um sacerdote na parte traseira suspirou de espanto. A defesa de Blade Light estava no topo. Com Yang Seven e Painted Muslin encarregados da cura, não havia muito o que fazer. Além de polir seus companheiros com bênçãos de vez em quando, eles estavam basicamente descansando. O líder da guilda ajudou ele a obter todo o seu equipamento atual. Eu ouvi que sua defesa já está acima de 8.000. Uau, 8.000. Este número fez com que todos os jogadores respirarem ar frio. Essa quantidade de defesa era inimaginável nesse estágio do jogo. Havia rumores de que os tanques principais da Alliance of Mages e dos Divine Protectors tinham apenas 5.000 de defesa. Eles estavam longe de estar no mesmo nível que Blade Light. Enquanto Blade Light e os outros se concentravam em matar o macaco do trovão, um grupo de 30 ladrões da Alliance of Mages e Divine Protectors os localizou na Ravina Leso. Esses ladrões eram as melhores elites entre seus pares na Alliance of Mages e Divine Protectors. Eles representavam o melhor que as duas guildas tinham a oferecer. Eles caíram na emboscada, de olho nos jogadores das Kickers United. O líder do grupo deles era um ladrão chamado Broken Bone Blade. Ele era o ladrão número 1 na Alliance of Mages. Suas habilidades eram de primeira qualidade, apenas estando um pouco atrás de nomes como Sun e King of the World. Eles estavam escondidos em uma área de matagais a várias centenas de metros de distância da luta, observando cada movimento de Blade Light e os outros. Porra, o que há com a defesa daquele lutador? Ele pode até mesmo segurar um Lorde do nível 90? Tão facilmente também? Um ladrão ao lado de Broken Bone Blade sussurrou. MHM. Broken Bone Blade assentiu. No entanto, o mais assustador desse bando é o Nirvana Flame. Eu me pergunto como ele conseguiu reunir todas essas pessoas. Blade Light, Smoke Stab, Yang Seven e os outros eram talentos raros que pertenciam ao topo 0,001% de todos os jogadores. No entanto, Ni Yan conseguira reunir todos eles juntos.
Apenas que tipo de previsão e carisma foi necessário para isso? Depois de ouvir as palavras de Broken Bonnie Blade, o ladrão ficou em silêncio. Além da batalha em curso com o macaco do trovão, a Ravina Leso era bastante pacífica. Os arredores estavam cobertos por uma névoa fraca. O som do churiar dos pássaros podia ser ouvido nas árvores distantes. A atmosfera relaxante faria com que alguém baixasse a guarda. Blade Light ainda estava preso em combate com o macaco do trovão. Sua vida finalmente caiu abaixo de 20%. Não demoraria mais do que alguns minutos para acabar. Blade Light estava prestes a dar a ordem para o empurrão final, quando seu bate-papo de voz começou a soar. Blade Light franziu as sobrancelhas. Por que alguém ligaria para ele neste momento? Ele bloqueou seu bate-papo de voz para que apenas algumas pessoas pudessem ligar para ele enquanto ele estava ocupado, e esses eram Gu Huai, Ni Yan e alguns outros. Blade Light verificou o identificador de chamadas. Era Gu Huai. Eles já haviam se reportado a Gu Huai antes de sair. Gu Huai contatando-os agora significava que algo importante havia acontecido. Blade Light respondeu imediatamente à ligação. Blade Light, tire todas as suas tropas da Ravina Leso agora, Gu Huai ansiosamente gritou. Mas o macaco do trovão tem apenas 20% de vida. Não vai demorar muito para acabarmos com isso. Blade Light imediatamente percebeu que algo estava errado depois de ouvir o tom de Gu Huai. No entanto, ele não estava disposto a deixar o macaco do trovão com uma vida tão baixa. Dane-se o macaco do trovão. Saia agora, ou então todos vocês vão morrer. O rosto de Blade Light empalideceu. Ele imediatamente ordenou no bate-papo da equipe: todos, estamos saindo. Por quê? Sim, o macaco do trovão está quase morto. Apenas mais alguns minutos e nós conseguiremos. Será que estamos sendo emboscados pela Alliance of Mages? Nós não confirmamos de antemão que suas forças estavam ocupadas caçando lords do nível 80? Mesmo que eles viessem, não há razão para nos afastarmos assim. Chega de conversa. Estamos recuando? É uma ordem. Blade Light também não sabia o que estava acontecendo. No entanto, ele poderia confirmar que a situação era definitivamente sombria. Ouçam a Blade Light. Todos, retirem-se. Smoke Stab gritou no chat da equipe. Ambos os líderes falaram. Ninguém se atreveu a contrariar. As forças das Kickers United pararam de atacar e começaram a fazer um rápido recuo. Blade Light começou a conduzir o macaco do trovão na direção oposta, dando a todos a oportunidade de fugirem com segurança. O grupo de Broken Bonnie Blade, que estava observando de longe, repentinamente notou movimentos estranhos das forças das Kickers United. Chefe, eles estão recuando. Broken Bonnie Blade imediatamente relatou isso de volta para os superiores na fortaleza Hilton. Crazy Magic foi pego de surpresa. As Kickers United recuando significava que seus movimentos haviam vazado. Se eles esperassem por mais tempo, o inimigo conseguiria fugir. Crazy Magic imediatamente deu a ordem para começar seu ataque. Neste momento, os jogadores da Alliance of Mages começaram a se mover. Além deles, a Divine Protectors também enviou um grande número de jogadores para prestar assistência. Seus jogadores desapareceram um após o outro, trazidos pela magia de teletransporte de magos arcanos. Vendo as atualizações no bate-papo da guilda, o coração de Blade Light tremeu. Todos os 3.000 de seus jogadores, que se separaram em grupos menores para caçar as bestas demoníacas ao redor do mapa, foram sitiados pelas forças da Alliance of Mages, Divine Protectors e Blood Fiends ao mesmo tempo. Suas baixas já haviam ultrapassado 800. Esses jogadores eram suas elites. A morte de qualquer um deles foi um grande golpe. Alliance of Mages e Divine Protectors tinha planejado meticulosamente. O aviso de Gu Huai chegou tarde demais. As Kickers United sofreu perdas desastrosas. Os ladrões inimigos pegaram suas forças de surpresa com pergaminhos vinhas torcidas e pergaminhos pântano. Todos, escapem com os pergaminhos de retorno, Blade Light ordenou depois de perceber que a situação estava piorando. A Alliance of Mages e os Divine Protectors definitivamente estavam de olho no grupo deles também. Afinal, eles eram as principais elites das Kickers United. Se eles não se retirassem imediatamente, certamente encontrariam problemas. Lá, ladrões da Alliance of Mages, Young Seven exclamou. Ele tinha lançado o Illuminati e avistou 3 ladrões nas proximidades. Merda, já estão aqui. A expressão de Blade Light obscureceu.